Bom dia. Hoje, Di domingo de Pasqua, Páscoa, para os cristãos cristiani é a chamada è la Páscoa. Pasqua della cosiddetta Ressurreição de Jesus resurrezione Cristo. di Dado Gesù. que na Enciclopédia Católica Premesso publicada che em nella Enciclopedia Cattolica pubblicata negli os Stati Estados Uniti Unidos c'è escrevem que, scritto em che in relação a relazione a todo tutto este questo acontecimento, evento apenas o soltanto il julgamento, a processo, la sentença e condanna e la a crucificação crocifissione de di Jesus por Gesù per motivos de motivi di rebelião são e podem ser sedizione objeto de análise sono e histórica. possono essere oggetto di analisi storica, Embora a mentre ressurreição la seja resurrezione exclusivamente um è objeto de esclusivamente fé, oggetto optei por di ler você. fede. Io ho scelto di leggervi 6 sei relatos muito racconti curtos da molto ressurreição de brevi Jesus, a della chamada ressurreição, resurrezione di Gesù, della cosiddetta resurrezione, deixando a lasciando poi a cargo de ciascuno cada di um de voi vocês il fazer as compito di fare le considerações opportune apropriadas. considerazioni. Então, Quindi cominciamo vamos da começar Marco. com Marco. De acordo com Secondo Marcos, Marco, estamos siamo no nel capítulo capitolo 16, 16. depois do sábado, Trascorso il Maria sabato, Maria Madalena. Maddalena, Maria madre Maria, di Giacomo mãe e de Tiago e Salomè, Salomé, comprou comprarono especiarias aromi para per embalsamar imbalsamare Jesus, Gesù. muitos. Assai No presto, nel primeiro primo dia giorno da della semana, settimana, de vennero manhã al cedo, sepolcro, foram ao appena sepulcro spunto il logo ao sole. nascer do sol. Intanto si andavano Enquanto dicendo tra isso, loro: diziam entre Chi si: farà quem nos rotolare fará la remover pietra a pedra da dall'ingresso del entrada do sepolcro? sepulcro? Alzato lo Porém, sguardo, olhando però, para cima, viram que a osservarono che la pedra havia pietra era sido stata removida, embora rotolata, fosse muito benché grande. fosse molto grande. Entrate Entrando no allora nel túmulo, sepolcro, viram um jovem videro un sentado à giovane direita, che se ne vestido. stava seduto a destra, rivestito di una veste Vestidos de bianca, e branco, si e eles ficaram spaventarono. com medo, Ma mas egli ele disse lhes disse: loro: Não Non tenham medo, spaventatevi, vocês estão voi procurando cercate Jesus. Gesù il O Nazareno Nazareno que foi crocifisso. crucificado, È ressuscitado, risorto, não non è está. qui. Aqui é o lugar Ecco il onde o luogo dove colocaram. l'avevano Mas posto. vá, Ma andate, dite ai suoi diga aos seus discepoli che è a discípulos e a Pietro, Pedro: Ele vi vai precede adiante in de vocês Galilea, para a là lo Galileia, lá vedrete vocês come vi ha verão detto. como. Quelle Mas però os que uscite dal saíram do túmulo sepolcro fugiram, fuggirono tremendo e tremanti e atônitos, e não stupite, lhe e disseram non nada, dissero nulla a ninguém porque nessuno perché havia avevano paura. temer. Passemos agora ao Passiamo relato de adesso acordo com al Mateus. racconto secondo Matteo. Siamo nel Estamos no capitolo capítulo 28. 28, depois do Passato il sábado, na sabato, al madrugada do sorgere del primeiro dia primo da giorno della semana. settimana, venne Maria Maria Maddalena con l'altra Madalena veio Maria com a a outra far Maria visita al visitar o túmulo sepolcro. e houve um Ed grande ecco, vi fu terremoto. un gran Um terremoto. anjo do Senhor Un realmente angelo del desceu do Signore, céu, infatti, aproximou-se, sceso rolou a dal pedra e cielo, si sentou-se sobre avvicinò, ela. rotolò la pietra e si mise a sedere su di Lembro essa. que anjo Ricordo significa che angelo mensageiro, sua significa aparência era como messaggero. um relâmpago e suas Il suo roupas eram aspetto era come la folgore e le sue vesti bianche branco come la como a neve. neve. Ao Alla vê-lo, sua os vista le guardas guardie ficaram rimasero chocados, e eles se sconvolte e tornaram como a diventarono come morte. morte. L'angelo O disse anjo alle disse às donne: mulheres: Non Não temete tenham voi, medo, so sei che que procuram cercate Gesù Jesus crucificado, crocifisso. ele Non não è está qui, è aqui, risorto come ressuscitou aveva como detto. disse. Orsù, Agora osservate olhe il luogo dove o lugar giaceva, onde ele e estava ora deitado e andate agora e vá, dite ai e suoi disse aos seus discepoli che discípulos que egli ele è risorto estava dai morti e vi ressuscita-o precede dentre os in mortos, Galilea. e ele irá Là lo adiante de vocês vedrete. para a Galileia, Ecco, onde gliel'ho vocês o detto. verão. Esse, Pronto, abbandonato in eu te fretta il disse. sepolcro, Eles se con apressaram timore e para gioia longe. grande, Túmulo, corsero a com dare grande temor l'annuncio e ai alegria, suoi correram discepoli. para contar aos seus Passiamo ora a discípulos. Luca. Vamos agora Siamo para nel Lucas, capitolo estamos no 24. capítulo 24, Il primo no giorno primeiro dopo dia il depois do sabato, di sábado de buon manhã mattino, cedo. si recarono al Foram ao sepolcro túmulo portando gli trazendo os aromi che espíritos que avevano haviam preparato. preparado. Erano tre Eram as uomini. mulheres encontraram a pedra Trovarono la da. pietra rotolata via dal Rolaram para fora da sepolcro, ma sepultura, mas quando entrate non entraram não trovarono il encontraram o corpo del corpo do Signore Senhor Gesù. Jesus. Se ne Lá stavano ancora estavam lì, eles, incerte, quando ainda sem apparvero saber, quando loro dois homens due com roupas uomini con brilhantes vesti apareceram. splendenti. As mulheres Le donne assustadas seguraram o impaurite rosto. tenevano il volto chinato a terra, Curvaram-se até o ma chão, quelli mas eles dissero lhes loro: disseram: Por Perché que cercate procurais tra o i vivo morti il entre os vivente? mortos? Non è qui, Ele não è está aqui. risuscitato. Ele Ricordatevi ressuscitou. come vi parlò Lembre-se de quando era como ele ancora in falou Galilea, quando ainda estava na dicendo che Galileia, bisognava che il dizendo figlio que dell'uomo fosse o consegnato in Filho do mano Homem deve ai ser entregue aos peccatori, che pecadores, fosse para ser crocifisso crucificado e e il terzo ressuscitado. giorno risuscitasse. Novamente no terceiro E dia. si E eles se ricordarono delle lembraram das sue suas parole. palavras e,
Voltando do dal sepulcro, sepolcro, raccontarono contaram-lhes tutto todas questo agli estas undici coisas. e a tutti gli altri. Dos 11 e todos Erano os Maria di demais, Maddala, eram Maria Giovanna e Madalena, Maria di Joana e Giacomo. Maria de Anche Jacó. le altre donne che O erano dos insieme lo apóstolos. Então raccontarono vamos agli para apostoli. João capítulo 20. Passiamo quindi a Giovanni, capitolo 20. No Il primeiro primo dia da giorno della semana, settimana, Maria Maria Madalena foi ao Maddalena sepulcro de si manhã recò di cedo, buon mattino al enquanto sepolcro estava. mentre era ancora buio Ainda estava e vide escuro la e ele não pietra viu a pedra rimossa dal retirada do sepolcro. túmulo, então Corse correu e foi allora até e andò Simão da Pedro e o Simone outro Pietro e discípulo, dall'altro discepolo que che Gesù Jesus amava, amava e e disse-lhes: disse loro: Levaram Hanno embora o portato Senhor e via il não sabemos Signore onde o e non têm sappiamo dove l'hanno posto. colocar. Então Partì Pedro e o dunque outro Pietro e discípulo anche saíram l'altro e foram ao discepolo e sepulcro. si avviarono verso il Os sepolcro. dois correram Correvano juntos, ambedue mas o insieme, outro ma l'altro discípulo precedeu discepolo Pedro na corrida e precedette chegou Pietro nella primeiro. corsa e arrivò primo al Para o sepolcro. túmulo ele se abaixou e viu as Chinatosi vide le bandagens bende che estendidas, giacevano mas não distese, entrou. tuttavia Então, non entrò. Poi arrivò anche Simone Pietro che Simão lo Pedro também seguiva veio ed entrò atrás nel dele e entrou sepolcro. no túmulo, Vide le vendo bende as che giacevano bandagens estendidas distese e o e il sudário que sudario che era sopra il estava capo. na Esso cabeça, non não stava estava com assieme as alle bende, ataduras, ma a mas parte, separadamente, ripiegato in un com o angolo. canto dobrado. Allora entrò Então, anche l'altro discepolo che era entrou arrivato também o per outro primo discípulo al que havia sepolcro chegado e primeiro ao vide e sepulcro, credette. e viu e Non avevano acreditou. infatti ancora Na compreso la verdade, scrittura, ele ainda che egli entendia a doveva escritura de que risuscitare dai morti. ressuscitaria dos I mortos. discepoli Os perciò se ne discípulos, tornarono então, di nuovo a eles casa. voltaram para casa Maria novamente, invece mas era Maria rimasta permaneceu presso do il lado de sepolcro, fora do fuori, túmulo in chorando. pianto. Mentre Chorando, piangeva, si ela se chinò verso inclinou il em direção ao sepolcro túmulo e e viu vide dois due anjos angeli vestidos de bianco branco vestiti, sentados, seduti, dois due mensageiros, messaggeri, um na uno in cabeça e outro corrispondenza nos del pés capo onde e foi l'altro dei colocado o piedi, corpo de dove era Jesus. stato posto il corpo di Eles Gesù. Essi le dissero: Eles Donna, disseram: perché piangi? Mulher, por que Rispose você está loro: Hanno chorando? portato via il Ele mio lhes Signore respondeu: e non Levaram so meu dove senhor e l'abbiano não sei posto. para onde. Detto ciò, si voltò Eles indietro decidiram e isso. vide Gesù che Depois de stava lì, dizer ma non isso, ela se sapeva chi virou e era viu Gesù. Jesus parado ali, Egli le mas ela não disse: sabia que Donna, era perché Jesus. piangi? Chi cerchi? Ele disse para Quella, ela: pensando che Mulher, fosse por que molto você está vano, chorando? rispose: Quem você Signore, procura? se lo hai Ela, portato via tu, pensando que eram dimmi dove lo hai verduras, posto e respondeu: io andrò a prenderlo. Senhor, se E você disse Gesù: conseguiu, Maria. diga-me onde o colocou e eu Quella, irei voltatasi, buscá-lo. gli disse in Jesus ebraico disse-lhe: Rabbuni, che Mary. significa Aquele que maestro. saiu o chamou Gesù le de disse: Non mi Rabino, em trattenere, perché hebraico, non que sono ancora significa salito al professor. Padre. Va Jesus piuttosto dai disse-lhe: miei fratelli e Não di me loro: atrapalhe porque Salgo ainda al não Padre subi mio ao e Padre Pai. vostro, Melhor ir al para Dio meus mio e irmãos e Dio de vostro. dele Maria subirei Maddalena para meu andò Pai ad e seu Pai annunciare ai para meu Deus e discepoli: seu Ho Deus. visto il Signore, e Maria quanto gli Madalena aveva foi detto. para anunciar aos discípulos: Procediamo Eu vi o ora Senhor e o que ele con lhe il disse. cosiddetto Vangelo di Pietro. Continuemos agora com o Quindi, chamado secondo Evangelho de Pietro, Pedro, portanto, nella notte segundo in cui Pedro, na cominciava a noite em illuminarsi que il giorno del o Signore, dia do Senhor mentre i começou a soldati arder, facevano la enquanto os guardia soldados a guardavam due, 2 a 2. risuonò nel cielo un Um forte grito alto grido. foi ouvido no céu. Quelli videro Eles cieli viram os céus aperti abertos e e 2 homens uomini desceram de lá scendere di com là con grande grande splendore majestade e ed accostarsi aproximou-se al do túmulo. sepolcro. A pedra que La havia pietra che sido era stata atirada na gettata entrada rolou. all'ingresso si rotolò da Ele mesmo e sola foi e posto si de mise da lado, o parte. túmulo foi Il assim aberto e sepolcro os così 2 jovens si aprì e i due entraram. giovani entrarono. Com isso, A tal avistados os vista i soldados soldati acordaram o svegliarono il centurião e os centurione anciãos, e gli que também anziani. estavam Anche ali para questi erano là proteção. per la custodia. Mentre Enquanto explicavam o spiegavano que tinham ciò che visto, avevano aqui visto, eles ecco veem che 3 homens vedono saindo nuovamente uscire novamente dalla do tomba túmulo. 3 uomini. 2 seguraram o Due terceiro, sorreggevano il enquanto terzo, uma cruz o mentre una seguia. croce li A seguiva. cabeça dos 2 primeiros La testa dei primi chegou due raggiungeva il cielo, no céu, mentre quella di enquanto colui aquele che que era foi condotto dirigido per pela mano mão da passou loro pelo céu, superava i então eles cieli. ouviram Quindi udirono una voce uma voz dall'alto che lá do alto diceva: dizendo: Hai Você predicato per pregou aos que niente? dormem. Poi si Então a sentiva la resposta risposta foi proveniente ouvida dalla croce. chegando Sì. da cruz, Quelli sim. allora Então eles concertarono concordaram em assieme ir até di Pilatos recarsi e da Pilato e contar-lhe metterlo al corrente del por fatto. esta
No Mentre entanto, però enquanto riflettevano eles ainda ancora, di refletiam, nuovo i os cieli céus appaiono pareciam aperti. abertos Un novamente. uomo discende Um ed homem entra desce nella e entra no tomba. túmulo com A esta tal vista il aparência. O centurião centurione e e os que quelli con estavam lui com ele si apressaram-se até affrettarono ele. benché di notte da Pilato, Pilatos, abbandonando il embora à sepolcro noite, che custodivano. abandonando o túmulo que Pieni di guardavam. spavento Com medo eles raccontarono tutto ciò contaram che avevano tudo o visto que tinham e visto e dissero disseram: veramente era figlio di verdadeiramente ele Dio. era filho de Pilato Deus. in risposta esclamò: Pilatos Io sono respondeu: innocente del sou sangue del inocente do figlio di sangue do Dio, Filho de siete Deus, voi che foi l'avete você quem voluto. quis. Allora Então vi si você. accostarono tutti e lo Todos eles pregavano e vieram lo até ele supplicavano di e comandare al imploraram que centurione e ai ordenasse ao soldati centurião aos di non soldados que não dire a contassem nessuno ciò che a avevano ninguém o visto. que tinham È visto. meglio per É noi, melhor para nós, dicevano, essere disseram, colpevoli di sermos culpados de um grandissimo pecado peccato muito grande dinanzi a Dio, ma diante non de Deus, cadere nelle mas mani não del cair nas popolo mãos do povo giudaico judeu e per depois ser togliergli il apedrejado até lapidario. a morte. Pilato ordinò al Pilatos centurione e ai ordenou. soldati O di non dire centurião e os nulla. soldados não Il digam mattino del nada. giorno del Na manhã Signore, do Maria dia do Senhor, Maddalena, Maria discepola del Madalena, Signore, prese con discípula sé de le Deus, amiche e levou si recò consigo al seus sepolcro amigos e dove foi era ao stato túmulo posto. onde foi colocada. Temevano però che le Mas scorgessero i eles tinham giudei e medo que os dicevano: judeus os se vissem e non ci fu disseram: possibile se não é piangere e possível batterci chorarmos e pezzi in pezzi il batermos no giorno peito. in cui fu No dia crocifisso, em que foi vogliamo farlo almeno crucificado, ora, queremos presso il suo fazer isto pelo sepolcro. menos agora no Ma seu chi pure túmulo. ci rotolerà via la Mas quem pietra quer? posta Role a all'ingresso del pedra colocada na sepolcro per entrada do poter túmulo para que entrare possamos e entrar e, seduteci accanto a lui sentando-se ao lado compiere ciò che è dela. dovere? Ele, La pietra è fazer o que é davvero nosso grande dever. e A temiamo che pedra é qualcuno muito ci grande veda. e temos medo Se que anche alguém nos questo non ci è veja. possibile, Se vorremmo mesmo almeno isso não deporre for all'ingresso possível, ciò che rechiamo per la gostaríamos sua pelo menos de memoria. incluir o que Noi trazemos. vogliamo piangere e Sua batterci il memória, petto temos finché vontade de saremo chorar e tornati a bater no casa. peito até Ma chegar em quando casa. giunsero, trovarono il Mas quando eles sepolcro chegaram, aperto. eles Si encontraram o túmulo accostarono e aberto, curvandosi e se dentro, aproximaram e se scorsero lì inclinaram un e viram giovane um seduto jovem in mezzo alla sentado. tomba, No bello meio e do coperto di túmulo, vesti bonito e coberto splendidissimi. com uma roupa muito Questi disse fina. loro: Perché Ele siete disse a venute? eles: Chi por que cercate? você veio? Quem é que Forse você quegli che è está stato procurando? crocifisso? È Talvez aquele que risorto e foi se n'è andato. crucificado. Se Ele se non ne siete levantou e convinte, saiu. curvatevi Se e você não osservate il está posto dove convencido, giaceva. Non c'è abaixe-se più. e olhe para o È lugar onde ele risorto ed è estava. andato là Ele não dove era está stato mais lá. inviato. Allora Ele le se donne levantou e foi fuggirono para onde foi piene di spavento. enviado. Então as E mulheres finiamo con fugiram il cheias de racconto di medo. Nicodemo, E terminamos chiamato com a anche história de Atti di Nicodemos, Pilato. também chamada de Erano Atos gli de uniti nella Pilatos. Eles sinagoga per estavam discutere, reunidos na non sto a sinagoga raccontarvi tutta la vicenda. para Essi discutir. Não vou meravigliarono di contar a história Giuseppe, toda e eles Giuseppe ficaram di Arimatea, maravilhados colui com che José. aveva concesso il sepolcro José per de la sepoltura. Arimateia, aquele Ed que ecco dera o giungere sepulcro alcuni para a dei sepultura, custodi e che i eis que giudei alguns avevano chiesto a vieram. Pilato per Dos fare la guardas que os guardia al judeus sepolcro di pediram a Gesù, Pilatos para per guardar paura o che i suoi túmulo de discepoli Jesus por andassero a medo, trafugarlo. para que seus Quelli discípulos não raccontarono ai vão e o capi della roubem. sinagoga, ai Eles disseram sacerdoti aos e ai líderes da leviti ciò che sinagoga, era accaduto. aos E cioè, sacerdotes e aos c'è levitas o que stato un havia grande acontecido, terremoto a e saber, abbiamo visto houve un um grande angelo terremoto scendere e dal cielo, vimos cioè un um messaggero. anjo descendo do Ha céu, ribaltato la isto pietra é, um dall'ingresso della mensageiro. Ele spelonca derrubou a e si è pedra da seduto entrada sopra. na Risplendeva caverna, come e la ele está neve e la sentado em polvere. cima. Brilhava Spaventati como neve e fortemente relâmpago, giacevamo a terra come terrivelmente morti. assustado. Allora abbiamo udito la Ficamos voce deitados no dell'angelo che chão parlava como con se le donne estivéssemos che stavano mortos. vicino al Então sepolcro. ouvimos a voz do Voi non anjo dovete falando às temere. mulheres Io so che que cercate estavam Gesù che fu junto ao túmulo. crocifisso. Não Non è tenham qui. medo, eu È sei que risorto vocês come ha procuram detto. Jesus Venite a crucificado. vedere il luogo Ele. dove giaceva il Ele Signore. não está aqui, Quindi ele andate ressuscitou subito a como disse. raccontare ai suoi Venha e discepoli veja o che è lugar onde risorto Deus dai morti estava, e si trova in então. Galilea. Vá I depressa e diga giudei, aos udendo seus queste discípulos que parole, ele spaventati, ressuscitou dos dissero: mortos e está La na notizia non Galileia. deve essere Os propagata, judeus, altrimenti ouvindo estas tutti dovrebbero palavras, inchinarsi disseram, davanti a Gesù. assustado, Quindi, a fatto notícia não consiglio, deve se espalhar de versarono una outra somma forma. considerevole e la Todos diedero ai podem se curvar soldati diante con de queste parole. Jesus. Dite che mentre dormivate sono venuti i suoi discepoli e l'hanno Discípulos e rubato. roubou-o. Se o Se il governador governatore gostar verrà a desse sapere questo trabalho, affare, vamos noi lo convencê-lo. persuaderemo E e você não voi terá non avrete problemas. alcuna Eles noia. pegaram e Quelli falaram como presero haviam e sido parlarono come ensinados. era stato loro insegnato. Ecco, adesso Agora vamos rivediamo i punti considerar os pontos essenziali. essenciais. Em In Marcos temos Marco as abbiamo mulheres le que donne che chegam. arrivano,
Eles veem o vedono túmulo il já aberto e sepolcro già encontram um jovem aperto vestido com e uma roupa trovano un branca. giovane rivestito di una veste bianca. Em In Mateus chegam as Matteo mulheres, há um grande arrivano le terremoto porque um donne, mensageiro c'è un desce do gran céu. terremoto perché arriva un messaggero che scende dal cielo, Colhe a pedra e rotola la sente-se pietra nela. e si Ele mette a também estava sedere sopra vestido di como um quella. raio. Anche lui era vestito come la folgore Com con roupas vesti brancas bianche como a come la neve. neve. Em Lucas, In as mulheres Luca le encontram o túmulo donne já trovano aberto, il sepolcro entram. già aperto, entrano E e a loro aparecem dois homens com appaiono roupas brilhantes que falam com eles. uomini con vesti splendenti che parlano con loro. Em João In temos Maria Giovanni Madalena que abbiamo vai Maria sozinha, Maddalena encontra o túmulo che si aberto. reca da sola, trova il sepolcro aperto, corre Imediatamente corre para immediatamente ad avisar Pedro e avvertire João que Pietro e por sua vez Giovanni correm che em a linha loro volta di reta. corsa vanno verso il sepolcro Túmulo e e lo encontrá-lo trovano vazio, vuoto. havia dois Nel mensageiros no sepolcro túmulo, c'erano due vestido de messaggeri branco, vestiti di bianco que che le falou com parlano. ele. Depois disso, Madalena Dopodiché se vira, vê Maddalena si Jesus, mas não o volge, vede reconhece, Gesù ma non lo riconosce perché pois pensa che ele sia il pensa que é o giardiniere jardineiro e se dá a e lui conhecer si fa chamando-o pelo riconoscere nome. chiamandola per nome. Em In Pigetri, Pietro abbiamo temos i soldados soldati che montando facevano la guarda dois a guardia a dois. due E um e nel grande cielo clamor c'è é un ouvido no forte céu, grido, eles veem os céus vedono i abertos e cieli dois homens aperti e descendo due em grande uomini majestade. scendere con grande splendore. Então eles Poi veem a pedra vedono la rolando pietra che si sozinha, rotola da os dois sola, homens entrando e i due três uomini saindo, e o entrano, terceiro ne é escono in tre e il terzo viene suportado. Os sorretto. céus se abrem I novamente cieli e outro homem sono desce nuovamente novamente. aperti e Madalena com as scende di mulheres. nuovo un altro uomo. La Maddalena con le donne Ele trova il encontra o sepolcro túmulo vuoto vazio e e dentro dele dentro c'è está um un jovem com giovane con roupas gli abiti brilhantes. splendenti. Nos Atos Negli de atti di Pilatos. Pilato, Ou cioè seja, secondo segundo Nicodemos, Nicodemo, os soldados i contaram aos soldati líderes da raccontano ai sinagoga capi que della havia um sinagoga che c'è stato un grande grande terremoto e terremoto e hanno eles visto un viram um messaggero mensageiro descendo scendere do dal céu, cielo, ele ha derrubou a pedra ribaltato la pietra da dall'ingresso della entrada da caverna spelonca e e sentou-se che si nela, è seduto brilhava como sopra. neve e relâmpago. Risplendeva come la neve e la folgore. E E loro desmaiou sono de svenuti medo. per la Estes paura. são os elementos Questi essenciais sono das gli 6 elementi histórias que essenziali dei 6 racconti che vi ho eu letto. leio você, Io não non faccio comento, você commenti, vê quais são os vedete voi quali elementos sono gli comuns, elementi quais são os comuni, elementos quali sono gli divergentes. elementi divergenti E, como e, come è deveria, giusto che formar sia, suas próprias fatevi le ideias vostre sobre o que pode idee ter su ciò che acontecido. può essere accaduto. Por isso Quindi vi desejo-lhe um auguro buona feliz festa feriado como comunque la deseja vogliate vivê-lo e vivere como e come sempre, sempre, adeus, ciao, obrigado grazie e e alla até a prossima. próxima.